Por exemplo, se eu comento nas lives, porque é uma coisa que diariamente, e isso é uma falta de percepção aqui que nós temos de maneira geral, porque eu falo que dia sim, hora outra também, foguetes são lançados contra Israel. Há muita morte de inocentes, né? Morre-se inocente, e muitas vamos dizer assim, das medidas de segurança extremadas, né, que Israel toma, são frutos que o pessoal esquece, né, por exemplo, dos ataques suicidas, né, que haviam em ônibus, pontos de ônibus, escolas, cinemas. Tem a questão bem clara, né? O Hamas assume a faixa de Gaza em 2006 e dali em diante ele faz uma série de ataques contra Israel, até depois aí põe um muro, etc, etc. Então, a questão que eu coloco, né, para o senhor é que, como o senhor já viajou, e a gente aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, no Brasil, nós temos acesso a bastante coisa, bastante informação. Mas isso, quando nós falamos para o nosso público, eles ficam com muita, assim, não, isso não acontece. Então, o senhor acha que há uma cobertura da mídia, né, da mídia, ela é seletiva nesse sentido? É muito pró-Palestina? Excelente pergunta. Olha, o que eu creio é o seguinte, eu tenho esse discurso com gente sempre, que é o seguinte, nós podemos estar de desacordo com a nossa opinião, porém não com os fatos. Os fatos são os fatos. O problema é que a gente vive num mundo onde até mesmo os fatos são maleáveis. Ou, se você quer uma notícia de direita, aqui nos Estados Unidos você assiste Fox News, se você quer uma notícia de esquerda, você assiste CNN. Então, o problema é quando você... E como que você manipula isso? É muito simples. Eu dou um tapa em alguém, eu não gravo isso. Aí a hora que ele vem me bater, eu digo, vê, olha o vídeo aqui como ele vem me bater. Então, tudo é como você mostra. Eu tenho a impressão que, em geral, a mídia, sim, ela tende a ser tendenciosa. Em relação aos palestinos, porque eles são se percebe os palestinos como vítimas. E só uma coisa que eu queria comentar sobre algo que você disse é o seguinte, você não tem que esquecer que Israel se valoriza a vida. Então, por exemplo, todo prédio tem um miklat. O miklat é um abrigo antiaéreo. Tá? Os prédios novos, apartamento novo, você constrói com um negócio em hebraico chama mamad, que acho que quando constrói o prédio no centro, se constrói uma torre ou várias, né, de metal, que então aí se tiver um ataque, você pode se esconder contra ataque dentro do teu próprio apartamento, vai ter um quarto que as paredes são todas de metal. Eu sei que na casa de um dos meus tios tem, eu gostava de ficar lá porque era mais fresco, era mais frio, né, do que os outros quartos. Então, então, em Israel, as pessoas têm uma maneira de se defender. Também Israel tem esse, não sei como é que chama, que quando jogam bombas, tem uma maneira de atacar as bombas no ar para que elas não cheguem, né? Então, talvez a pergunta, o que eu acho curioso é o seguinte, quantas vezes... Mas é o seguinte, faz de conta, cada vez que eu saísse com o comandante Farinazo, ele dissesse alguma coisa, eu batesse nele. Seria impossível, porque ele é capaz de bater em mim. Mas quantas vezes ele sairia comigo de novo? Né? Então a pergunta é por que em Gaza eles continuam fazendo esses ataques, se cada vez que há um conflito, o número de palestinos mortos é infinitamente maior que os israelenses, é exatamente o que você falou. Né? Eu ouvi um comediante britânico palestino dizendo qual é a medida de troca? Quantos palestinos vão ter que morrer agora por causa desses israelenses? Você 10 por 1, 20 por 1, 30 por 1. Mas a pergunta é, se você sabe que essa é a moeda de troca, por que você faz de novo?
há um aspecto aqui que é ilógico para mim. Eu tenho uma explicação para isso, mas eu posso dar se você quiser, mas não resta dúvida que não parece justo. Por que para cada israelense morto tem 20, 10, 15, 20, 30 palestinos? Eu também não acho certo, mas eu pergunto também qual é... Então, se você sabe que isso vai acontecer, por que, novamente, por que não procurar resolver isso de uma outra maneira, que não envolva guerra e mortes?